proteja o seu pensamento. Eu vou ler o primeiro parágrafo inicialmente. Aqui diz: os nossos pensamentos influenciam os nossos sentimentos. Por sua vez, afetam o nosso comportamento. O modo como interpreto uma situação provoca um turbilhão de sentimentos, para o bem ou para o mal. Logo, é preciso refletir o que pensa para não adoecer. Por isso, a advertência bíblica: tenha cuidado com o que você pensa. Biblicamente, pensamentos, sentimentos e comportamentos, eles estão conectados. E porque essa parte aqui, quando eu li, falei, gente, olha que coisa incrível. Hoje, a ciência nos fala que emoção, pensamento e comportamento é conectado. Eu, como psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental TCC, eu estudo como tripé fundamental, a base do meu estudo teórico é pensamento, comportamento e sentimento. E a Bíblia, Deus, já mostraram pra gente que a gente precisa proteger o nosso pensamento. E aí ele bota inclusive aqui que eu vou reler. O modo como interpreto, a nossa interpretação é pensamento. O modo como interpreto uma situação provoca um turbilhão de sentimentos, para o bem ou para o mal. E aí sim vai gerar as ações. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Levantem aí a mão. Quem gosta de chuva? Gosto de chuva. Tenho memórias afetivas com chuva, aquele ventinho geladinho da chuva, acho uma delícia. Enfim, então quando chove, há uma grande chance. A chuva é um fenômeno neutro, é uma situação neutra. A chuva, o quê? Neutra. Aí quando chove, provavelmente eu vou me sentir mais alegre, entre aspas, né? Se eu tiver que trabalhar, posso ficar um pouco triste. Mas enfim, se eu estiver em casa de boa e começar a chover, aquela chuvinha gostosa, eu vou ficar mais alegre, eu vou sentir aquelas emoções agradáveis. Provavelmente, um comportamento meu vou pegar minha cadeirinha e vou pra varanda, observar a chuva, sentir o ventinho, ou vou botar um filminho e vou ficar feliz da vida, ouvindo o barulho da chuva, super tranquila. Então, a minha interpretação da chuva é: ai, que delícia, tá chovendo. A minha emoção é agradável, ai, que felicidade, que aconchego, que paz. O meu comportamento é: vou ouvir o barulho da chuva, vou na varanda olhar a chuva, vou botar um filminho. Ok? Agora, se eu, Yolanda, não gostasse de chuva, que continua sendo um fenômeno neutro, eu poderia pensar: uma catástrofe pode acontecer. Meu Deus. Corre que vai entrar água dentro de casa. Vai entrar água dentro de casa. Ele é cheio de goteira, ai meu Deus. Socorro. Senhor, o que eu faço agora? Ai, eu estou desesperada. Meu Deus, o que eu faço? Mudou completamente. Quando o nosso pensamento, ele fixa em alguma coisa, ele vai falar pra gente: quando chover, eu posso pegar dengue. Eu tenho certeza que eu vou pegar dengue. Gente, se eu pegar... É igual uma pessoa, aí vamos dar um exemplo aí de algo que pode se tornar um transtorno. É igual uma pessoa que tem um ataque de pânico. Ela teve um ataque de pânico isolado. Claro que é uma coisa assim catastrófica, é horrível. É uma sensação, meu Deus, é uma coisa horrível mesmo. Mas ela teve um ataque de pânico. Só que a partir desse ela passou a ficar: eu não posso mais sentir isso. Se eu sentir isso, eu vou morrer. Eu não posso sentir. Se eu sentir, eu vou morrer. Se eu sentir, eu vou morrer. E com isso, ela começou a desenvolver outros ataques de pânico. Por quê? Porque o pensamento dela era que ela ia morrer se ela tivesse outro ataque de pânico. Isso fazia com que ela ficasse com medo do ataque de pânico, evitando muitas situações que na mente dela poderiam gerar esse ataque de pânico. O ataque de pânico provavelmente não ia acontecer. Mas quando ela ficava o tempo todo na
mente. E não pode acontecer, não pode acontecer. E aí isso gerava medo e ansiedade, aí causa o ataque de pânico. Tanto que o transtorno do pânico é porque a pessoa ela tem medo de sentir um sintoma do ataque de pânico. Então ela antecipa na mente dela que ela vai ter um ataque de pânico. E infelizmente a nossa mente é extremamente poderosa. A pessoa tem, né, em muitos casos, passa a pensamento. É claro, isso tudo também é emoção. É muita emoção que é desencadeada por esses pensamentos. Mas no pânico, na ansiedade, a ansiedade bem extrema, que pode levar ao pânico, há esse pensamento de loucura, eu vou enlouquecer. Mas esse é pensamento. Quando a gente interpreta, eu vou enlouquecer, e aí, eu como psicóloga, eu sei que a gente não está interpretando isso do nada, né? Porque a gente está sentindo um monte de coisa. Mas isso é o nosso pensamento, que precisa ser trabalhado. Quando a gente pensa assim, eu vou morrer. Isso é pensamento. Isso é uma interpretação do que vai acontecer. A gente nem tem certeza. E na maioria das vezes, crise de ansiedade, ataque de pânico, passa. É horrível, mas vai passar. E tem tratamento. E tratamentos, graças a Deus. Que, inclusive, as causas do suicídio, por isso que a gente fala, né, é multifatorial. Pode ser, sim, um transtorno mental. Mas pode ser uma doença física. Pode ser uma doença física que leva a um sofrimento extremo e que a pessoa passa a ter pensamentos contra si. Pode ser também. Mas é muito importante a gente falar sobre esse tema dentro da igreja, né, nessa percepção de que é dito que Deus é o psicólogo e a gente não precisa de ajuda aqui. Não precisa buscar um psicólogo, não precisa buscar um psiquiatra. Eu acho que tem um tabu ainda maior com o psiquiatra. Com o psicólogo a gente já está quebrando, o psiquiatra está um pouquinho mais acima e a gente vai começar a quebrar também. Mas existe esse tabu muito grande de que, não busca não. Mas, gente, se o psicólogo dos psicólogos é Deus, então quem foi que deu a capacidade para os psicólogos na Terra? Eu acho também importante a gente perceber. Há uma vergonha muito grande. Por quê? Como no meio religioso, em muitas áreas, essa vergonha é muito grande. Porque uma pessoa que está em sofrimento, muitas das vezes, pensa que ninguém vai entender ela. Pensa, nossa, ninguém vai me entender, ninguém vai entender o que eu estou passando. Se eu contar, eu vou ser julgada, eu vou estar errada. Isso acontece em todos os lugares. Mas, infelizmente, dentro das igrejas, como a gente ainda tem muita gente que levanta a bandeira de pouca fé. Ih, tá passando por isso? Era isso que eu ia falar. Tá passando por isso? Pouca fé. Como tem muita gente que, infelizmente, levanta essa bandeira falsa, errada, então, algumas pessoas sentem vergonha de falar o que pensam, de pedir ajuda. Por quê? Vamos lá, se eu chego numa igreja e a pessoa fala assim, nossa, se você tem depressão é pouca fé, eu não vou falar da minha depressão. Eu posso continuar até indo na igreja, mas eu vou guardar para mim. Eu não vou contar para ninguém. E eu vou guardar para mim, eu vou acumular. E uma rede que poderia ser minha rede de apoio vai acabar não sendo. Por quê? Isso pode até me gerar cobrança. Nossa, eu estou orando tanto, eu estou fazendo tanto, mas eu continuo triste. Nossa, mas eu estou buscando tanto, eu faço meu devocionado, eu busco uma intimidade com Deus, mas eu continuo triste. Lá na igreja eles já falaram que é pouca fé. Então, uma rede que poderia ser a minha principal rede de apoio, porque a igreja, para muitas pessoas, é a principal rede de apoio. É mais importante que amigo, é mais importante do que os familiares em casa, é mais importante do que pessoas do trabalho. Às vezes é mais importante do que o próprio cônjuge. Pode acontecer. Às vezes a igreja é a principal rede de apoio da pessoa. Mas quando a pessoa ouve essa fala, ela vai se envergonhar dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios sentimentos. E ela pode se afastar, ela pode se isolar, ela pode ficar muito mais triste, ela pode recorrer, infelizmente, ao suicídio. Então, isso pode acontecer. Esse tema é muito, muito importante. E aí a gente volta, né? Eu acho que assim, a gente sempre volta porque é o essencial. A gente falar desse assunto, a gente quebrar tabu, a gente ter essa manhã hoje aqui. É por isso que a gente precisa entender os nossos pensamentos. E aí é um dos focos, né, da palestra, que é a gente conseguir entender, se observar, tomar mais consciência
dos nossos próprios pensamentos. Pode ser doloroso? Muitas vezes é. E muitas vezes a gente vai precisar pedir ajuda profissional, ou ajuda nem que seja de um amigo, para falar, senta aqui, vamos conversar, que eu estou com uns pensamentos que não estão me fazendo bem. Ótimo, também isso já é um pontapé inicial, mas é só entendendo os nossos pensamentos, tomando consciência deles, que a gente pode começar a lidar. Como é que a gente vai lidar com uma coisa que a gente não entende? Ah, não, eu sempre vou me distrair, eu sempre vou fazer outra coisa, e eu nunca penso nos meus pensamentos. Mas como a gente vai aprender a lidar com eles? A gente precisa aprender a lidar com os nossos pensamentos. Enfim, e é exatamente isso. E a depressão mais silenciosa, e muitas das vezes, os transtornos mentais, quase que no geral, eles são silenciosos. Muitas das vezes a pessoa, socialmente, ela vai rir, ela vai brincar, mas por dentro ela está sentindo muita dor. Então ela pode estar camuflando socialmente, isso pode acontecer, tem casos onde a pessoa não consegue, ela realmente se isola e tudo mais, mas tem esses outros casos onde a pessoa socialmente ela vai camuflar, ela vai parecer muito bem, mas na verdade ela não vai estar bem. E isso é muito grave porque a gente não consegue ajudar essas pessoas, a não ser que elas peçam socorro. Mas se elas não pedirem, a gente não percebe. E muitas das vezes não é por um descuidado, é porque realmente, talvez ela soltou uma fala muito solta de que não estava bem, mas no geral ela ri, ela brinca e a gente fica, poxa, como? Claro que sempre a gente pode buscar fazer algo, nem sempre a gente vai conseguir, também não tem como a gente trazer pra gente uma culpa até, uma responsabilidade excessiva do tipo, eu tinha que ter feito. A gente, aqui, a nossa intenção é a gente pensar que a gente quer aprender como ajudar o próximo. Então, estar mais atento, estar mais disponível, gerar um tempo para conversar, prestar mais atenção. Mas, infelizmente, algumas pessoas que vão camuflando muito bem, a gente fica um pouco de mãos e pés atados. A pessoa que socializa, que brinca, que é muito bem sucedida, mas internamente ela tem um sofrimento. E querendo ou não, né, uma das coisas que eu acho que é muito importante para proteger a gente é Deus, é a fé. Porque muitas das vezes a gente não tem o material, mas tem a fé e isso nos dá um sustento. Muitas das vezes a gente tem o material, mas também não tem uma felicidade por conta daquilo que é material, mas tem a fé que nos dá um sustento. Então, sim, essa junção também é muito importante. Depois eu vou até ler uma parte aqui na lição que fala sobre isso. Mas existem a esmagadora maioria das pessoas, 90% ou mais, que vão dar sinais, vão falar alguma coisa. Nem sempre a gente vai estar treinado para entender o que ela está dizendo, mas a esmagadora maioria dá sinais. Mas infelizmente tem aquelas pessoas que são muito silenciosas e que não dão sinais tão claros. Eu acredito que todo mundo dá algum tipo de sinal, mas não dá um sinal muito claro. Então, como você falou, né, uma pessoa bem-sucedida, um arquiteto, uma família incrível, feliz aparentemente, e aí um dia mandou um e-mail para a mãe, lá atrás você buscou ajuda, e uma profissional da saúde falou que estava tudo bem. Então você acreditou, claro, porque a gente quer que esteja tudo bem. E aí hoje, se ainda tem algo, se você vai percebendo que ele tem um comportamento muito maturo, é buscar ajuda novamente. É claro que hoje ele, como adulto, ele precisa querer essa ajuda. É muito até bom você estar falando sobre esse tema, porque aqui é uma rede de apoio. Então aqui você com certeza vai ter apoio, você vai ter com quem conversar, você vai ter espaço. Mas é importante saber que, com relação ao seu filho, ele vai precisar falar: mãe, eu quero ajuda. Você pode falar com ele: ó, vamos lá, vamos buscar, vamos fazer, vamos correr atrás, porque agora você é pai. Mas ele vai precisar tomar essa atitude de eu quero ajuda. E uma máxima principal é: cada um tem a sua escolha. Depois de uma certa idade, quando a gente é adolescente, o nosso cérebro ainda não está 100% formado. A gente ainda não tem uma maturidade
100%, porque na adolescência o cérebro ainda não se formou 100%. Mas quando a gente chega na vida adulta, entende-se, né, que esse cérebro ele está formado e nós desenvolvemos a maturidade esperada, é o que entende-se. Então, a gente vai começar a fazer nossas escolhas por conta própria. Já na adolescência, a gente já começa a fazer escolha por conta própria. Aí, na vida adulta, então a gente vai começar a escolher. E a gente vai ter que ir desenvolvendo esse discernimento de escolher. É muito bom que seja com apoio, que seja com os familiares ao lado, para falar, olha, fulano, não vai por esse caminho não. Mas você pode, inclusive, falar, não vai por esse caminho não. Mas a pessoa pode dizer, mãe, mas eu estou querendo ir nesse caminho aqui. Aí você pode falar, filho, mas eu sei, eu já passei por esse caminho não é o melhor. Se você não fizer tal e tal coisa para o seu amadurecimento, você vai ter uma vida difícil. Mas aí o filho pode falar, mãe, mas eu quero ver. Eu vou ficar aqui, eu vou passar o meu dia, sei lá, talvez em casa, fazendo nada, que eu quero ver o que vai acontecer. É a escolha, infelizmente, aí nesse aspecto, cada um tem sua escolha. Se for uma escolha que bote a vida em risco, aí a gente vai atuar, nem que seja para conter a pessoa. Por isso que, rapidamente, né, abrindo um parênteses para o nosso tema do Setembro Amarelo, quando uma pessoa, ela está ali em tentativa de suicídio e ela fala, eu vou, a gente chama o SAMU, vai conter aquela pessoa pode acontecer o caso ela ficar 24 horas internada numa clínica psiquiátrica, então eu vou conter uma pessoa que está em risco de vida. Mas eu vejo que não necessariamente é uma pessoa que está em risco de vida, mas é uma pessoa que está fazendo escolhas, aí ela está fazendo escolhas. Mas sempre é bom ressaltar para essas pessoas, já que a gente ama. Então, busca ajuda, fale com ele talvez mais uma vez, olha, busca ajuda e tudo mais. Mas se ele se negar, como mãe, eu tenho certeza que você já fez assim e faz mais que o suficiente. Né? Os filhos, eles têm a vida própria deles, né? Depois de um tempo eles têm a vida própria deles e acontece. E aí eu vou também puxar o gancho, mas a partir também de tudo que foi dito, cada um nasce vai desenvolvendo sua personalidade. Aos 7 anos de idade, a nossa personalidade entende-se, teoricamente falando, que a nossa personalidade é consolidada aos 7 anos de idade. Mas a pessoa, ela pode passar, por exemplo, ela pode ter uma família incrivelmente estável, linda, maravilhosa, chuchu beleza, a família da pessoa, todo mundo saudável, um bando de gente saudável, impressionante, é difícil uma família assim. Mas vamos dizer que a pessoa, um privilegiado do Senhor, tem uma família que é todo mundo saudável naquela família, mentalmente, fisicamente. Só que se aquele privilegiado que tem aquela família mega saudável estudar numa escola com umas amizades disruptivas, umas amizades que vão no caminho que não é legal, e aquele menino, aquela menina que vive no meio de pessoas saudáveis se tornar curiosa demais para coisas que não são saudáveis, talvez ser um tanto quanto influenciável, até porque na adolescência nós ainda não temos 100% da nossa maturidade, o nosso cérebro não está formado ainda na nossa adolescência. Aquela pessoa pode acabar indo para caminhos errados. Isso não é também culpa daquela família. Aquela família era muito saudável, aquela família mostrou o melhor caminho para aquela pessoa, mas aquela pessoa escolheu outro caminho. Talvez aquela pessoa, quando tomar maturidade cerebral suficiente, ela vai falar assim, fiz besteira, viu? Vou voltar aqui com o caminho da minha família, que a minha família me mostrou que era certo. Mas às vezes não. Às vezes ela não vai fazer essa escolha. Às vezes vai ser o contrário, às vezes vai ser uma família que não é nada saudável, aquelas famílias assim que a gente vê que, socorro Deus, a família está em conflito, é uma família difícil. Mas o filho vê outros exemplos e a partir dos outros exemplos se esforça para tomar outras escolhas, para falar assim, eu não quero copiar a minha família, eu quero copiar os meus outros exemplos, porque os outros exemplos que eu posso ter visto no filme, mas aquilo me tocou tanto que eu quero seguir aquele exemplo de
um comportamento que seria melhor para mim. Então, vai muito de cada um. E aí também, até como eu ia dizer, né, que eu estava falando que eu já falei umas 5 vezes sobre isso, eu acho que também é nesse ponto que a gente volta para a questão da importância de estarmos aqui hoje, falando sobre esse tema, porque esse tema é muito importante para a gente ter conhecimento, mas é muito importante para um crescimento pessoal, de entender assim, nossa, eu tenho escolhas, eu tenho pensamentos que são muito importantes, eu preciso cuidar dos meus pensamentos, eu preciso cuidar das emoções que eu sinto, eu preciso entender que a minha igreja é uma rede de apoio. Aqui na lição fala que tem 2 passos fundamentais para proteger o pensamento, inclusive. E o primeiro é a sabedoria que vem de Deus. O primeiro é Deus, estudar a Bíblia, o caminho de Deus, né, no sentido de orar. A oração, inclusive, ela é importantíssima. Foi algo que eu anotei aqui. A oração, e aí cientificamente falando, quando a gente ora, é como se a gente estivesse fazendo um processo meditativo. Então, o nosso cérebro, que antes estava extremamente ativado, extremamente, talvez, ansioso, estressado, no ato da oração, ele relaxa. Isso é realmente um funcionamento cerebral que acontece quando a gente ora, porque é como se fosse uma meditação, não deixa de ser, né? Então, o nosso cérebro, ele se acalma. E aí, tem 3 pontos muito interessantes, que aí, isso aqui já são vozes da minha cabeça mesmo. Né? A parte da meditação de relaxar é científico. Agora, o que eu vou falar aqui, os 3 pontos são vozes aqui da minha cabeça. As vozes da minha cabeça me dizem que na oração tem 3 pontos muito interessantes, que é quando a gente agradece, porque a gente abusa o senso, o pensamento, as emoções da gratidão. E a gente também toma consciência daquilo que nós somos gratos. Então, quando eu oro e agradeço a Deus, eu estou tomando consciência. Nossa, eu sou grata, Senhor. Eu sou grata pela minha igreja. Aquela técnica que a Fabi fez aqui, né? Eu sou grata pela minha igreja, Senhor. Eu sou grata pela vida pastoral, Senhor. Eu sou grata pela minha família. Eu sou grata pelo meu relacionamento. E eu estou alinhando aqui o que eu sou grata. Então, eu me sinto mais tranquila e eu percebo conscientemente tudo aquilo que eu sou grata. E em segundo lugar, ainda das vozes da minha cabeça, o segundo é o pedido. Quando eu peço a Deus, eu estou alinhando com Deus meus objetivos. Senhor, me dá uma carreira, Senhor, que eu possa ser instrumento na vida de outras pessoas. Eu estou alinhando com Deus os objetivos da minha vida. Eu estou fazendo essa organização. Então, a oração, ela também está ajudando que eu organize os meus próprios pensamentos. Eu estou organizando quais são os objetivos da minha vida, consequentemente, eu estou organizando os meus próprios pensamentos. E em terceiro ponto, que seria as minhas fraquezas. Porque aí eu vou falar com Deus, eu estou sentindo que eu não estou sendo muito boa, não estou fazendo aqui tal coisa que não estou gostando da minha atitude. Eu estou mostrando para Deus a minha fraqueza, mas ao mesmo tempo eu estou tomando consciência daqueles pontos que estão sendo fracos em mim, que eu preciso melhorar, que eu preciso falar essa atitude, eu preciso mudar. Deus me ajuda nessa atitude, porque essa é uma atitude que eu preciso de melhora. Eu preciso fazer uma mudança. Então, cientificamente falando, a oração organiza os nossos pensamentos, ela acalma, ela é meditativa, ela gera mais esperança, ela gera mais gratidão. Isso é científico, comprovado. Aí nas vozes da minha cabeça, gente, eu nem falar isso veio na minha mente agora, isso é quase uma fala que veio na mente. Eu vou contar, que eu posso dizer que é um testemunho. Vou contar, tem muito a ver com as mães, mas que eu vou contar o que eu poderia dizer, né? Que graças a Deus é um testemunho. Desde quando eu nasci, a minha mãe é da igreja. A minha mãe sempre foi da igreja, sempre foi à igreja, sempre me levou. Ela me obrigava. Ela me obrigava a ir para a igreja. A obrigação dela, quando eu fui adolescente, me
me causava raiva. Eu sentia muita raiva de ir obrigada à igreja. Aquilo, inclusive por um tempo, me afastou muito de Deus. Hoje eu entendo a atitude da igreja. Mas aquilo me afastou muito. Mas a minha mãe, ela sempre tentou fazer o melhor. Na verdade, ela sempre fez o melhor possível. Ela sempre me levou para a igreja e tal. Mas na minha adolescência eu resolvi ser rebelde. Eu tinha um pai maravilhoso, eu tinha uma mãe super presente, super maravilhosa, que sempre me ensinou nos caminhos certos. Mas na minha adolescência, eu aqui, ó, com o meu cérebro ainda não 100% formado, falei assim, vou ser rebelde. E fui ser rebelde. E fiquei ali, ó, sendo rebelde até, posso dizer, meus 18 anos, né? 14, assim, de que eu não queria saber de nada, e sei lá o quê, rebelde. Ali até meus 18. Aí nos 18 eu entrei na faculdade, no meado dos meus 18 eu entrei na faculdade e tudo mais, né? E aí foi aí sim, né, que eu me descobri realmente como pessoa, que eu passei a gostar de estudar, que eu descobri a psicologia, então descobri quem eu queria ser, descobri realmente que eu estava sendo muito influenciada por muitas coisas. A minha mãe, coitada, enquanto eu estava ali sendo rebelde, ela sofria muito. Mas ela não tem culpa. E aí, né, nesse gancho, a minha mãe, ela não tinha culpa da minha rebeldia. Ela fez o melhor, com certeza, muitas das vezes. Ela se achava culpada, ela achava que ela devia estar fazendo pouco, ela achava que ela estava errando. Mas ela deu o melhor dela o tempo todo. E aí, depois, né, de muito tempo, eu ainda me descobri, fui tentando me descobrir como pessoa, fui vivendo a vida, até que, graças a Deus, situações aconteceram na minha vida que foi me levando a me posicionar com Deus. E hoje eu sou muito grata, mas foi o ensinamento da minha mãe lá atrás. Enquanto eu estava sendo rebelde, até na minha vida adulta, que eu já não era mais rebelde, mas eu estava afastada, talvez a minha mãe se culpava, talvez a minha mãe carregava várias culpas ali que eu nem sabia, mas hoje eu sou quem sou porque ela me deu aquela base. Então, e ela é mãe de uma filha só. Eu não tenho nem, ela não teve nem a irmã para, sabe assim, vou ver depois o que acontece também com a outra filha. Não, foi só eu. E ela não errou em nenhum momento. Nem eu errei, eu diria. Né? Porque a gente precisa passar pelos processos da nossa vida. E aí a gente precisa chegar num momento da vida e fazer escolhas. E graças a Deus eu posso dizer que foi Deus que me resgatou, que me colocou situações onde eu tive que me posicionar e eu percebi qual era o único caminho e que o único caminho é Deus. Então assim, hoje eu realmente dou graças a Deus por isso, por eu estar aqui inclusive. E aí esse é um motivo de gratidão para mim. Esse com certeza é um dos motivos de gratidão. Mas enfim, aí puxando esse gancho. Mas é isso, gente. Alguém mais? Uma pergunta? Porque já vai repetir, tá, gente? Tá muito bom também. Se tiver uma pergunta, eu tô falando também. Gente, ó. Mas vamos recapitular, só pra gente então fechar. A gente falou hoje do Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção ao suicídio, mas que todos os meses do ano a gente precisa agir para prevenir. Por isso a gente precisa dessa conversa de hoje, para a gente poder ter mais atenção aos outros e mais atenção a si. Lembrando, os nossos pensamentos, eles são poderosíssimos, poderosíssimos. E tinha até num domingo desses, né, falou sobre isso, que a gente precisa da ajuda dos psicólogos, mas a gente precisa da ajuda dos psicólogos, que é Deus. Então é sempre muito importante. A fé, ela sim, faz muita diferença. Mas se a gente vê que a gente precisa da ajuda profissional na terra, amém, a gente vai buscar também. Mas é isso, gente. Cuidem dos pensamentos de vocês. Por favor. Amém.